Vamos lá, informações chegando nessa segunda-feira com mais um Giro de Notícias. Eu sou Gabriel Amaral, a gente já abre aqui esse vídeo passando uma informação que foi dada pela assessoria do Fluminense durante esse domingo. O Meia Nonato, que precisou sair de ambulância do Maracanã durante a partida contra o Botafogo e, como a gente já tinha falado aqui no outro vídeo, teve uma fratura no nariz detectada. Nesse domingo, dia 22, ele passou por uma cirurgia no nariz por conta da fratura sofrida no jogo contra o Botafogo. O atleta passa bem e tem previsão de alta, tinha previsão de alta para o final da tarde deste domingo. A gente não tem a confirmação ali se teve mesmo, de fato, alta o jogador. Como eu falei até no meu vídeo ali de ontem, né, desse domingo. É uma lesão meio estranha, né, porque não é muito comum e etc. Mas até a galera me lembrou no chat, ele pode jogar com aquela máscara, né, se for o caso, voltar até antes de estar 100% recuperado. De qualquer forma, a gente perde uma opção para o jogo dessa quarta-feira. O próprio Nonato postou no seu Instagram, no finalzinho da noite do domingo, eu fui dar uma checada aqui também, avisando que teve alta, agradecendo a mensagem de todo mundo, avisando que teve alta, que já tá em casa e, enfim, tá tudo bem dentro do possível. É isso, esse é o cenário do Nonato, uma pena, né, mas, enfim, uma pena a situação, mas ótimo que esteja tudo bem com ele. Vamos falar de Mundial nesse vídeo aqui também, vamos falar sobre Felipe Melo, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a semana do Fluminense e o confronto de quarta-feira. Vamos lá, roda a vinheta. Bem, enquanto você deixa o seu like aqui embaixo, eu te aviso que o Mundial de Clubes já começou, tá? Exatamente, o Mundial de Clubes já começou. Al Ain e Auckland City fizeram a abertura da Copa Intercontinental, né? Que eu vou continuar chamando de Mundial, né, gente? Não tem como, né? Vou continuar chamando de Mundial. Teve algumas definições que eu acabei não abordando por aqui. Vocês sabem que esse é um assunto que eu falo bastante, né? Esse assunto do Mundial de Clubes. Bem, vamos lá. Primeiro, o Mundial de Clubes já começou, já tinha havido a definição dos confrontos, e eu gosto bastante desse modelinho do Wikipedia, porque ele deixa bem claro como que vai funcionar esse Mundial que acontece no final desse ano. Tem uma primeira fase que dessa vez é entre o campeão da Ásia e o campeão da Oceania. O Al Ain, dos Emirados Árabes, enfrentou o Auckland City lá nos Emirados Árabes, o mando era deles, e ganhou por 6-2, tá? Uma goleada, né? O Mundial começando mais cedo, esse 6-2 lá no estádio Reza Bin Zayed. Teve, enfim, um vareio do Al Ain, eles abriram 2-0, o Auckland diminuiu, depois o Auckland chegou, o Al Ain fez o terceiro, o Auckland diminuiu de novo e depois eles emendaram 4 gols em sequência. O Al Ain, que é o atual campeão asiático, agora vai enfrentar já como se fosse umas quartas de final, né? Vai enfrentar o Al Ahly lá no Cairo, no Egito. O mando é do time africano. O jogo acontece no dia 29 de outubro, ou seja, no final do mês que vem, daqui a um mês. E tem o mando, como falei, do time africano. Jogo único. Quem ganhar é um possível adversário até do Fluminense. Por quê? No dia 11 de dezembro, tem o confronto entre o campeão da CONCACAF e o campeão da Conmebol, campeão da Libertadores. E esse confronto, como eu já tinha falado que teria que ter uma mudança em relação a isso, esse confronto que deveria ocorrer ou no México ou no Brasil, na Argentina, enfim, na casa do campeão da Libertadores, como vai acontecer com esse jogo sendo lá no Egito, ele não vai ter tempo hábil para ser realizado assim, porque a Libertadores só define o seu campeão no dia 30 de novembro. E aí não tem tempo hábil para poder ter um jogo no Brasil e depois ter um jogo onde acontece a fase final. Que, por sinal, foi definido, a FIFA anunciou que será em Doha, no Catar. Então, como que vai funcionar? Tá aí, eu vou te explicar o grande problema que tem em relação a esse Mundial. Ou vamos dizer que o Fluminense seja campeão da Libertadores. O Fluminense ganha a Libertadores no dia 30 de novembro, joga no dia 8 de dezembro contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, a última rodada. Isso no dia 8, no domingo. Imagine se for um jogo que estiver valendo o rebaixamento, né? Pra gente não ser rebaixado.
No dia 11 de dezembro, na quarta-feira, Pachuca e Fluminense lá em Doha, no Catar. Se uma pessoa sair na manhã de segunda-feira em direção ao Catar, numa viagem, mesmo que num voo fretado, essa pessoa só chega lá praticamente na terça-feira, né? E lá ainda vai ter horas a mais. Então a gente está falando já de terça-feira durante o dia lá. Ou seja, a gente não vai ter tempo hábil para poder jogar a última rodada do Brasileirão e a estreia do Mundial lá contra o Pachuca. Só já deixando isso claro. Isso pode vir a ser um problema caso o Fluminense ou o Botafogo sejam os campeões. Porque o Botafogo provavelmente vai disputar título até o final. E o Fluminense, pelo que se indica, né? Gravei um vídeo aí também falando do resumão da rodada. O Fluminense vai disputar a zona de rebaixamento também até meio que o final. Então pode ser que a gente veja, e eu torço para que isso aconteça, porque significa que a gente diga a Libertadores, né? Pode ser que a gente veja um cenário de a gente ter que escolher entre o Mundial ou a briga contra o rebaixamento. A fase final toda é em Doha. No dia 14 de dezembro, né, no sábado, vai ser o confronto entre o vencedor do Al-Ahly Al-Ain contra o vencedor de Pachuca, ou o campeão da Conmebol. E no dia 18 de dezembro, quem vencer desse confronto enfrenta o Real Madrid lá no Catar. Enfim, Doha recebeu agora há pouco tempo a Copa do Mundo, né, uma cidade que é um país, né, que é praticamente a cidade só mesmo. Tem uma facilidade um pouquinho mais simples por conta em relação a Jeddah, você tem até voo direto aqui do Brasil para lá, enfim, então é até um pouco mais barato ali para poder ir. Vamos aguardar para ver se o Fluminense faz, e esse Mundial aí sim, esse eu de fato pretendo ir além do Mundial do ano que vem, é claro. Vamos lá para mais notícias, a gente fala agora sobre Felipe Melo, o jogador, segundo uma notícia do jornalista José Ilan, estava muito abatido e dentro do vestiário chegou a falar e pedir perdão aos outros jogadores, porque se sentia diretamente responsável pela derrota contra o Botafogo. E dentro do vestiário ele pediu a palavra, né, isso segundo o Ilan, pediu a palavra dentro do vestiário e pediu perdão aos atletas parceiros ali, né, do Fluminense. Tava mal, abatido por conta da bola que perdeu no gol contra o Botafogo. E aí, enfim, o Felipe Melo postou foto nas redes sociais, postou imagens de treino, sempre com uma hashtag escrito ressignificar, né? E, enfim, aparentemente é bola pra frente no caso dele. Não no caso dentro de campo, né? Mas bola pra frente no caso específico dessa situação. Assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não esperava menos do Felipe Melo. É um cara que, obviamente, pro externo ele não age dessa maneira, mas que pro interno, enfim, era o mínimo que ele também poderia fazer, já que a gente está numa situação onde o time pode ser rebaixado por causa de um ponto. E esse ponto pode ter feito falta justamente nesse lance. E é um erro que você não tem como contestar, como era contra o Juventude. Cadê a cobertura do Fuentes no segundo gol? Martinelli falhou também. Não dá pra contestar nada ali nesse gol dele do Botafogo, no máximo uma falta, mas que pra mim não houve, acho que pra maioria das pessoas também não houve. Então, é uma situação onde acabou ficando muito mal pro Felipe Melo mesmo e, novamente, não esperava nada diferente dele. Nunca fiz uma crítica aqui, ou pelo menos se fiz, foram muito poucas e muito pontuais, ao Felipe Melo como atitude dele, né? Mas, pelo contrário, até valorizei sempre muito isso. O Felipe Melo, o problema atual dele é físico e ele não comporta mais a atuação dele pelo Fluminense. Até falei um pouquinho disso na live do Canal 20. O cenário do Fluminense é muito de alguns jogadores que o Fluminense aposta que vai ter o último ano bom desse jogador. E que, se for o caso de, por exemplo, ter um ano bom do Felipe Melo e o preço para isso seja ter um ano ruim dele também, o Fluminense renova os contratos. Foi assim com o David Braz, que teve a sua importância e ficou até o momento que já não era mais útil, claramente não tinha nível para o Fluminense. Tá sendo assim com o Felipe Melo, tá sendo assim com o Manuel, foi assim lá atrás com o Matheus Ferraz. E, infelizmente, as contratações desse ano foram muito mal avaliadas. E o Fluminense, que achava que teria a recuperação do bom futebol de Renato Augusto, de Gabriel Pires, de Douglas Costa, principalmente esses três, não funcionou. E aí vem aquela bomba, principalmente do início do ano, onde o principal motivo, aí diferente do que fez o Felipe Melo, né,
nesse jogo foi admitir que estava errado. Ninguém admitia que tinha errado na preparação ao longo do ano, ocasionou naquela reta final. Enfim, o Mano Menezes na coletiva, eu já comentei ontem, deu a entender de que também botou essa derrota na conta do Felipe Melo. Vamos ver qual vai ser a atitude dele a partir de agora. Como eu falei, o Mano Menezes não vem escalando o time baseado em vestiariocracia e etc. Pelo contrário, até, né? Quem consegue raciocinar 2 minutinhos percebe que ele chega, o Felipe Melo é titular, e a gente tá falando de um jogo onde o Fluminense jogou com a zaga reserva e o Felipe Melo era a opção no banco. O Felipe Melo era a sexta opção para ele. Ele barrou o Marcelo num jogo de Libertadores. Então, se a gente quer falar de vestiário, nossa, mandando, assim, a gente tá indo por um caminho que não faz o menor sentido. Agora, vamos ver se o Mano Menezes também entende como a gente, de que, de fato, o Felipe Melo, até o final do ano, pode ser utilizado de uma maneira positiva em situações muito específicas. Porque para jogar como ele jogou o primeiro semestre e até como ele jogou no ano passado, não funciona mais. Jogar recorrentemente, ter muitos minutos. Vamos ver, ele vem utilizando bastante o Felipe Melo nos últimos jogos, o Mano Menezes. Vamos ver como vai ser agora, com a volta do Thiago Silva, do Thiago Santos e a provável volta em breve também do Ignacio. É isso, tá? Essas eram as notícias. Parto para BH hoje à noite e espero trazer uma super cobertura da partida entre Fluminense e Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Tamo junto, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Valeu.